Saúdo-vos, igreja, com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao culto de doutrina da casa do Senhor. Que todos venhamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Meus amados irmãos, quero ler uma palavra de Deus e quero que toda a igreja, em nome de Jesus, abra a palavra do Senhor na primeira carta aonde escreveu o apóstolo São Paulo aos Coríntios, ou à igreja de Corinto. O capítulo é o capítulo 14, primeira carta de Paulo aos Coríntios, ou a Corinto, capítulo 14. E se você observar na tua Bíblia, em cima do versículo 26, tem um título fazendo referência a tudo que o apóstolo São Paulo ele vai ensinar à igreja da época. E no versículo 26 em cima o título diz: a necessidade de ordem no culto. Paulo ele se especifica em relação aos dons espirituais que o Senhor concedeu a cada irmão, a cada irmã na igreja de Corinto. Hoje também não é diferente, o Senhor reparte dons espirituais para toda a sua igreja. E Paulo estava ensinando como se devia usar os dons espirituais. E nesse título eu já posso iniciar aqui essa reflexão e posso se estender sobre a ordem e a decência no culto da casa do Senhor, sobre o nosso comportamento. Mas antes disso eu quero ler o versículo 26 para vocês entenderem melhor o que o apóstolo São Paulo ele quer ensinar. E ele diz no versículo 26 assim: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, então Deus dá um dom a cada um, e se um tem salmo, que use-o. Outro, doutrina, este traz revelação, aquele, outra língua, e ainda outro, interpretação. E no final do versículo 26, Paulo deixa as suas palavras bem claras, dizendo: seja tudo feito para edificação. Eu digo mais, como a palavra diz, do corpo de Cristo. E muitas pessoas pensam que usar os dons espirituais é um símbolo de muito poder, de muita autoridade, onde ele usa os dons desordenadamente. Tem pessoas, meus amados irmãos, que vão entregar uma mensagem de Deus, ela faz um maior arrodeio. Ela primeiro tem que pular bem muito, correr para lá e para cá, e dizer: Deus está mandando te dizer isso. Não precisa dessas coisas. Aqui é a casa do Senhor. Quando vocês pensar em ter o desejo de chegar à casa do Senhor, pense: eu estou indo adorar ao Senhor, e lá o Espírito Santo está presente. Eu irei me comportar como um homem de Deus e as mulheres como mulheres de Deus. Então isto é doutrina, é um ensinamento que todos nós devemos aceitar e a praticar. E Paulo diz, o apóstolo Paulo disse: tudo isto seja feito para edificação, para o crescimento de toda a igreja, um crescimento espiritual. Tem pessoas com dom de louvar, eu acho bonito, amém. Tem umas que pregam, acho bonito, amém. Se me chamar para louvar, não conte comigo, porque não vai sair nada. Agora me chame para pregar, eu gosto, é comigo. Porque Deus repartiu os dons para cada pessoa. Não que eu não possa louvar. Se eu me empenhar muito para isso, pode ser que Deus até me use no louvor. Mas deixa eu na área da pregação. Posso louvar em casa, posso louvar lá no jardim do trabalho, quando estou lá naquele momento.
Então faça isso com ordem e com decência. Tem pessoas que falam em mistérios, ele fala com Deus, e tem pessoas que interpretam aquela língua que ele está falando, mas tudo isto na ordem e decência, para que todos sejam edificados. Uma coisa também que eu deixo bem claro: quando o homem de Deus está sendo usado para a igreja na profecia, a igreja começa a glorificar e acaba não entendendo o que ele está falando. Quando alguém estiver na profecia, pare um momento, ouça o que ele está falando, porque tem pessoas que dizem glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, não entendeu nada. E quando eu estou aqui, se for o pastor, outra pessoa, eu paro um momento para poder escutar o que Deus está falando para a igreja. Então, se eu começo a glorificar muito alto, sem entender, você fica sem entender o que foi que Deus falou naquele momento. Quando você entender, você glorifica a Deus. Então, tudo isto é uma organização. Então nós precisamos todos os dias sermos doutrinados pela palavra do Senhor Jesus. Ficou bem claro, irmãos? Então é assim que Deus quer. Eu não sou super irmão, eu estou aqui para aprender com vocês. Se eu errar, cheguem a mim, irmão diácono errou, eu vou aceitar de todo o coração, porque a gente erra e a gente também aprende. Nós não somos professores formados, mas nós temos o Espírito Santo, que é um dos maiores professores que está aqui para nos ajudar. O único livro que o autor está perto é a palavra de Deus. Imagina, irmão, você lê a Bíblia e o Espírito Santo está lá te ensinando, dando inspiração, dando entendimento para você entender a palavra de Deus. Quando eu comecei a ler Bíblia, e quando eu descobria algo que o Senhor me ensinava, eu ficava muito feliz. Às vezes eu perguntava a alguém, a pessoa dizia a mesma coisa que eu aprendi. Então isto é maravilhoso, é gratificante no reino de Deus. E nesse capítulo aqui, no título, a necessidade de ordem no culto, eu já podia pregar aqui, dar uma reflexão aqui mesmo, sem ler o versículo, porque isto também é a palavra do Senhor, mas o tempo ele corre muito. Então Paulo está falando a necessidade de ordem no culto. Todos os cultos da casa do Senhor têm que ter ordem e decência. Não importa se é uma criança que está no meio da igreja, pode ser da minha família, mas eu não estou aqui para alisar as pessoas, eu estou aqui para ensinar. Eu não vou pegar no braço, eu não vou agir com ignorância, mas tem que ter ordem e decência. Quem é o culpado? Os adultos. Aquele se levanta, vai no banheiro. Se você for para uma prova do Enem, você fica lá 2, 3 horas, não vai ao sanitário. Se você for para a escola, você fica lá 1 hora, não vai ao sanitário. Mas quando é a hora do culto, 2 horas de culto, tem muitas pessoas que não têm uma consciência e começam a se levantar. Olha o relógio, ele já espera que o pastor dê a bênção apostólica para ir embora. Então isso é uma falta de reverência. São pessoas que têm um ensinamento totalmente diferente, ou já veio de outro ministério com esses problemas, e nós temos que estar aqui sempre reforçando com a palavra de Deus, ensinando com maior paciência, com todo o carinho, com o Espírito Santo de Deus, ele veio nos ensinar. Eu falo isso com propriedade porque eu sou filho. Quando eu ia para o culto, dou até parabéns para aquelas crianças que estão ali bem quietinhas ali, não está dando trabalho para ninguém. Quando eu ia para o culto, minha mãe me levava, e eu nunca era daquele que corria, pulava, que fazia essas coisas, eu nunca fui ao sanitário. Se muito eu fui 1 ou 2 vezes, que eu me lembre, porque minha mãe sempre ensinou, quando você for, se você bagunçar, se você chorar, vai ter beliscão. Então hoje os pais de hoje acabaram com isso, irmãos. Irmãos, se eu estou falando sobre a família, só um pouquinho só, irmãos, porque se está mexendo no culto, a palavra do Senhor está aqui para nos corrigir. Anda no caminho certo, ordem e decência, começando por mim, pelos adultos, porque Deus pega criança até os senhores de idade. Então Deus é assim, Ele ensina todo mundo, Ele tem esse prazer. E quando eu era pequeno, meu desejo era que o culto acabasse o mais rápido possível, porque ficar naquela cadeira era desconfortável para mim. Tudo que eu queria era só receber a bênção apostólica e ir para casa o mais rápido possível. Eu era criança,
mas também ficava comportado. Também falamos para os adultos também. Nós temos um costume de fazer coisas que não é para fazer no culto, mas caciclete. E tem irmãos que fazem. E você está onde? Faça na sua casa, mas na casa do Senhor, respeita a casa do Senhor. Paulo está ensinando decência e ordem no culto. Se ele está falando, por que existir esse tipo de coisa? Então começa por mim. Não fique com raiva de mim, porque se ficar, o assunto é mais sério, irmãos. Tem pessoas que eu acabava de ministrar e tinha pessoas que ficavam com aquela cara de raiva. Eu já sabia. Eu ia perto dela, olha, se ficar com raiva de mim, não vai subir para o céu. Já para ver se ela se despertava. Porque a gente muitas vezes não fica com raiva do que ele que está ensinando. Mas eu sou o primeiro a ser cobrado por Deus, porque eu estou aqui pela misericórdia de Deus, passando uma palavra com muita responsabilidade. E se eu não fizer isso, vocês são os primeiros a apontar. O diácono, o sobrinho do pastor, é muito santo, está pregando, mas não está vivendo. Como é que fica para mim, irmãos? Fica difícil, não é? Ah, ele passou muitos dias sem vir à casa do Senhor, agora quer dar um sermão. Estou falando a palavra. Se Deus colocou a palavra no meu coração e me inspirou para eu chegar no culto, graças a Deus por isso, irmãos, porque provém de Deus. E quando eu vejo, eu já disse, já sei, eu vou ter uma oportunidade, 10 minutinhos já está chegando o meu tempo, e Deus colocou a palavra lá no trabalho, sabe que dá um sono, né, irmão, um sono do trabalho, mas eu peguei a Bíblia, e o Senhor me colocou essa palavra, ordem e decência nos cultos. Amém, irmãos? Então quando você vir à casa do Senhor, venha, eu vou para o quartel de Cristo servir. Vou ficar 2 horas sem tomar água, porque você consegue. Porque você que água melhor do que a água do Espírito Santo, irmãos, não tem água melhor do que essa. Deus derrama água e você fica, eita, saciado. Tem alimento melhor do que Jesus Cristo, o pão vivo do céu. Então quando vier ao culto, fica quietinho aí, só abrindo a boca, glorificando a Deus e dizendo que Ele é bom e que o inimigo não presta. Mas tenha ordem, tenha decência quando chegar na casa do Senhor. Compreenderam, irmãos? É a palavra de Deus que está nos mandando a necessidade de ordem no culto. A barriga apertou, segura um pouquinho só, irmão, só 2 horas de culto. Passa rápido. E tem irmãos que não gostam. Se não gosta, fica em casa. Mas também não perturbe o culto. Porque tem irmãos que também ficam. Tinha pessoas da minha família que ficavam, eu dizia, momentinho, a hora da palavra, depois a gente conversa, tá, benção? Não, vai ficar com raiva, não, diga-me, benção, momentinho, depois a gente conversa, é hora do culto, é hora da palavra, não é para estar conversando, é para estar prestando atenção na palavra do Senhor, porque a palavra desce e você fica infrutífero quando não ouve. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o quê? A palavra de Deus. Se você não ouve, você vai ficar infrutífero. Tenha fé, ouça a palavra de Deus, mas com ordem e decência, para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos, amém?